capítulo 5, continuando o estudo da palavra de Deus. O frio está apenas no clima. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz ouvirei para deixar ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide-vos às vossas cargas. Disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporei a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam dizendo: vamos, sacrifiquemo-nos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os atores do povo e seus oficiais e falaram ao povo dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher rastolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. Qual versículo? E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que foram-se os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. E eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas Faraó disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porque se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. Qual versículo? E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam de frente deles quando saíram diante de Faraó. E disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Senhor amado, dá-nos unção, poder do Espírito Santo, para entendermos a palavra. Livra-nos, meu Deus, de interpretação da carne. Enche-nos do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, então estamos na continuação desta história em que finalmente Moisés e Arão vão perante Faraó para transmitir ali a palavra que o Senhor já tinha dado. Vemos no versículo 1 que Moisés chega de forma humilde, não chega impondo, não chega exigindo, mas ele chega pedindo. O livro de Provérbios diz: o pobre fala com rogos, mas o rico responde com durezas.
E Mateus 5,3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, já falamos sobre isso, né? Tem crentes com um linguajar muito ousado, muito atrevido, mas, irmãos, isso não convém. Aqui vemos Moisés, e diz lá Deuteronômio 34, que não houve profeta como ele, a quem o Senhor falava face a face. E ele não chega aqui dando de dedo em Faraó, mas ele chega de forma humilde. Fala para o lado, Deus quer você humilde. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O nosso Deus é o Deus da festa. Como diz Eclesiastes 2, quem pode comer e beber e gozar sem a presença de Deus, sem a bênção de Deus? Diga glória a Jesus. A verdadeira festa está na presença do Senhor. Como diz 1 Coríntios 5, façamos festa, não com o fermento da malícia e da maldade, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Irmãos, este é o Deus da Bíblia. Estava pedindo para o povo ir celebrar uma festa. O nosso Deus é o Deus de toda celebração, o Deus de toda alegria, o Deus de toda vitória. Diga glória a Jesus. Então Deus é o Deus da alegria. Uma das características do fruto do Espírito Santo é o gozo. Gálatas 5:22. Então o povo de Deus é alegre. Olhe para um lado e vê se ele tem cara de alegre. Diga glória a Jesus. Se não tem, está precisando se converter? Diga glória a Deus. O povo de Deus é alegre. Lógico que nem sempre. Tem gente assim que tem uma alegria forçada. Nem sempre. Existem momentos de lágrimas, mas Salmo 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O crente também tem momentos de tristeza, mas o Senhor nos conforta. Jesus prometeu em João 14: vos darei outro consolador. Está prometido em Apocalipse 21, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Então, irmãos, a característica do crente é a alegria. Pode ter momentos de tristeza, mas o que prevalece é a alegria. Agora, se você nunca vive alegre, se você sempre está meio esquisito, se você sempre está meio mal-humorado, meu amado, tem alguma coisa errada. Diga glória a Jesus. Crente carrancudo, crente enjoado. Jesus quer curar o teu coração. O coração alegra é um bom remédio, mas o espírito triste seca os ossos, diz lá em Provérbios. Glória a Jesus. Vemos aqui que Moisés e Arão obedeceram à voz de Deus. Deus mandou ir, Moisés relutou um pouco, mas acabou indo. Irmãos, o nosso Deus é o Deus de compaixão, de paciência, de longanimidade e misericórdia. Diga glória a Jesus. Nosso Deus quer a nossa obediência, mas temos que ser sinceros que nem sempre somos prontos em obedecer. Mas esse texto mostra também a misericórdia de Deus. Moisés foi relutante, mas acabou indo. O duro é que às vezes você fica relutante assim uns 20 anos, né? Fazem misericórdia. Então Jesus quer que você apresse o passo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o texto está escrito assim para mostrar que o pedido era razoável. Moisés foi todo humildezinho pedindo assim. Deus nos diz assim: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Diga glória a Jesus. O pedido era razoável por quê? Porque o povo já estava no Egito fazia 400 anos. O povo era submisso. O povo de Israel nunca tinha se rebelado, nunca tinha feito motim, nunca tinha feito guerra nem guerrilha. Trabalhavam com afinco e nunca tinham pedido uma pausa religiosa. Então, se você olhar o texto com esses olhos, você vai ver que o pedido era razoável. Então, o texto quer mostrar como, na verdade, Faraó foi caindo em contradição, em loucura, em exagero, em desequilíbrio, porque o pedido que Deus tinha mandado Moisés dizer era razoável. Então fala para o irmão do lado: Deus é razoável. Glória a Jesus. E outra, olha lá, Moisés chegou, assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir. Eles foram falar com Faraó com base em uma palavra de Deus. É muito importante isso.
Muito importante sempre buscarmos uma palavra do Senhor para todas as situações da nossa vida, porque se agirmos com base em uma palavra de Deus, se houver resistência, a resistência não será contra nós, será resistência contra a palavra de Deus. Resistência contra nós, pode ter quantos quiser, porque quem somos nós? Agora, resistência contra a palavra de Deus, daí isso é sério. Diga glória a Jesus. Agora, irmãos, temos que ter assim um coração honesto, sincero. Diz lá Lucas 8, parábola do semeador, a semente que caiu em terra boa é um coração honesto. Fala assim, coração honesto. Tome cuidado para o teu coração não ficar caçando palavra que não era para ele, que não era para aquele assunto. Caçam a palavra assim e não, toma cuidado, tem que ser honesto, veja se a palavra foi de Deus mesmo e foi para isso que você está pensando mesmo. Diga glória a Jesus. Fala assim, toma cuidado. Jeremias 17,5 diz que o coração é enganoso. Às vezes o coração está querendo uma desculpa, agarra qualquer palavra mesmo que não é para ele. Temos que ter as palavras adequadas de Deus. Versículo 2, resposta de Faraó: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei ir Israel. Resposta de Faraó cheia de ironia e soberba, resposta da carne. O que ele falou era verdade, não conheço o Senhor, porque só alguém que realmente não conhece Deus que poderia dizer as coisas com tamanha ousadia. Diga glória a Jesus. Disse ele bem, não conhece mesmo, haveria de conhecer. Fala assim, misericórdia, já vai conhecer. Fala assim, já vai conhecer. Não se desespere, já vai conhecer. Diga glória a Deus. Olha quanta petulância. Irmãos, esse texto mostra bem, irmãos, que toda presunção contra o Senhor, na verdade, tem por premissa uma absurda ignorância. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Salmo 18. Diga glória a Jesus. Quem endureceu contra ele e teve paz? Jó 28. Romanos 9, quem resiste à sua vontade? Irmãos, Deus tem todo o poder, como alguém pode ousar levantar-se contra Deus? Realmente isso tem por base ignorância, por não conhecer o Senhor. Irmãos, o desconhecimento de Deus tem por base a incredulidade, falta de temor de Deus, excesso de confiança em si mesmo, como esse Faraó era abusado. E além do que era falta de misericórdia e de compreensão, porque representantes dos escravos que estavam no país há 400 anos servindo lá no país, fazendo um pedido nada além que razoável, e ele precisa responder desse jeito. Fazem misericórdia. Vamos bem para ver que o pedido de Deus era razoável, a resposta de Faraó, um destempero. Mesmo se irmãos, mesmo olhando assim com olhos de quem não é crente. Digamos que nós não fôssemos os crentes olhando o texto e olhando assim com esses detalhes históricos. Naquela época tinham muitos povos, cada um com 1 milhão de deuses. No Egito tinha um monte de deuses, nos cananeus tinha outro tanto, e os assírios, e assim ia. Chega este povo que diz que tinha tido uma revelação de seu Deus. Custava o Faraó negociar? Custava chegar a algum acordo? Não, mas bem para mostrar um endurecimento do coração. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu estava vendo ainda ontem um artigo escrito sobre um crente que de um dos altos escalões lá de Brasília, dos postos do governo, e este crente dizendo assim: existem crentes colocados em altos escalões, mas não pense você com isso que a ideia que o mundo faz de crente mudou. Pode ter crente que é doutor, que é pós-doutor, que é deputado, que é senador, que é rico, pode ter o que for, que o mundo continua achando que crente é gentinha, que crente não presta, que crente é radical, que crente é quadrado, que
Não adianta, meu amado irmão. Jamais seremos simpáticos com o mundo, mesmo que nós nos esforcemos. Diga glória a Jesus. Por quê? Porque se o Espírito do Senhor Jesus está dentro de nós, o Espírito de Jesus e o Espírito do mundo são incompatíveis. Diga glória a Jesus. Então, em se tratando das coisas de Deus, não espere que o mundo seja razoável, porque não é. Diga glória a Deus. Irmãos, eu trabalho na justiça e eu vejo lá as coisas em se tratando de direitos humanos, de direitos trabalhistas, direitos previdenciários, fica aquelas coisas lá, mas é só tocar em coisas relacionadas ao nome de Jesus, já tem aquela hostilidade natural, aquela agressividade. Eu fico olhando assim, nossa, esses que ficam com esses discursos pomposos aí dos direitos humanos, é só tocar em assunto espiritual que eles já se atiçam. Porque não adianta, meu amado. Diga glória a Jesus. Frente à palavra de Deus, ou é aceitação ou é rejeição. Perante a palavra de Deus, as pessoas se definem. Versículo 3. Eles disseram, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Repita comigo, a iniciativa é de Deus. João 15,16, não fostes vós que escolhestes a mim, eu que escolhi a vós. 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A iniciativa de salvar, a iniciativa de libertar, é de Deus. Diga glória a Jesus. Para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor. Versículo 3. Irmãos, desde o começo da Bíblia até o final está falando em oferecer sacrifícios a Deus. No Velho Testamento eram aqueles animais, hoje já não é mais assim. Diga glória a Jesus. Veja bem o que diz Êxodo 23:15. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, no tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça vazio perante mim. Irmãos, é ensino bíblico que para chegarmos ao Senhor nós temos que apresentar sacrifícios a Deus. 2 Samuel 24:24, não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Quer dizer, Deus quer algo que seja valioso, algo que seja importante, e todos têm que chegar e oferecer algo a Deus. Diga glória a Jesus. Essa lição da oferta a Deus, aqui falamos tão pouco de oferta, mas é um assunto tão importante. Assunto de oferta a Deus já começa no Gênesis, já começa com Caim e Abel. Ninguém precisou dizer que tinha que ofertar ao Senhor. É inerente à alma humana que a pessoa tem que chegar diante de Deus apresentando alguma coisa. Diga glória a Jesus. Irmãos, este princípio de ofertar ao Senhor, isto é importantíssimo. Quer que as portas se abram na tua vida, os textos bíblicos são inescapáveis. Diga glória a Jesus. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, deitarão em vosso colo. Lucas capítulo 6, palavras de Jesus. Provérbios 11, a alma generosa engordará. A alma engordará. Fala assim, a alma engordará. Não é outra coisa. Diga glória a Jesus. Crente só pode ter a alma gorda. Diga glória a Deus. E Provérbios 3, honra o Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, e se encheram de trigo os teus celeiros e de mosto os teus lagares. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, é o princípio da generosidade. Novo Testamento tem um capítulo exclusivo para falar de oferta. 2 Coríntios capítulo 9. Então, este assunto não é do Velho Testamento, é do Novo Testamento. Então, é muito importante isso, ser liberal. O profeta Isaías diz, o liberal projeta coisas liberais e pela sua liberalidade está de pé. Salmo 112, o justo é liberal, dá ao necessitado, a sua justiça permanece para sempre. Diga glória a Deus.
Então, ser liberal, ser generoso para com Deus. Lucas 12, dai esmola do que tendes, e tudo que tiverdes será limpo. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca se acabe. Diga glória a Jesus. Então, ser generoso, ser liberal, repartir. Diga glória a Jesus. Repartir. A palavra de João Batista, Lucas capítulo 3, quem tem 2 túnicas, reparte com quem não tem nenhuma. Quem tem alimento, que faça da mesma forma. Também eu vi um outro artigo essa semana de um pregador famoso, que ele sempre fala as coisas assim com um tom muito peculiar, e ele dizendo assim: é tempo de frio, meu amado irmão, vai dar roupa. Se é roupa velha, faz pano de chão, mas não dá roupa velha para os outros, faz favor. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui na igreja às vezes a gente recebe umas doações de roupa que é umas trapeira, que é só pelo sangue do Cordeiro. Isso é uma afronta. Se você tem trapo em casa, faz pano de chão. Agora, se vai dar coisa para alguém, dê uma coisa decente. Se não tem roupa usada para dar, compre uma para dar. Diga glória a Jesus. Muito sério isso. Diga glória a Deus. Já contei para os irmãos aquela história, uma pessoa que estava com um câncer terrível lá. Daí chamaram um profeta de Deus, ele foi. E daí o profeta, por revelação de Deus, disse que aquele homem que estava doente era um homem que tinha uma frutaria, e ele pegava as frutas podres para dar aos pobres. E o profeta disse para ele: a podridão das frutas é que está dentro de você agora, neste câncer aí. Fazem misericórdia. Mas é sério, irmãos, a Bíblia fala tanto sobre isso. Tem que ter temor de Deus. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, esse é sobre sacrifício. Qual é o maior sacrifício que se faz a Deus? Salmo 51, 17. O coração quebrantado e contrito. Fala para nós assim: coração quebrantado. Coração quebrantado, sem ironia, sem incredulidade, sem petulância, sem soberba. Hebreus 13, 15. Ofereçamos sempre por eles sacrifícios de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor quer dizer, em qualquer circunstância, louve. Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produza oliveira minta, não haja vacas nos corrais, os campos não produzam mantimento. Louvar a Deus em qualquer circunstância. Fala assim: em qualquer circunstância. Isso é sacrifício de louvor. Outro sacrifício, Hebreus 13,16. Lembrai-vos da beneficência e da comunicação com tais sacrifícios, Deus se agrada. Beneficência e comunicação quer dizer atender os pobres, indagar da causa dos pobres e auxiliá-los, em nome de Jesus. E olha a palavra de Moisés e Arão: para que o Senhor não venha com pestilência e com espada. Então Moisés e Faraó disseram assim: Faraó, deixa-nos ir, porque Deus nos mandou ir. Se nós não formos, Deus vai vir sobre nós com peste e com espada. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem umas frases assim de comentário bíblico que eu leio assim que me deixa assim profundamente irritado. Então os comentários dizem assim: a teologia dos judeus era muito rudimentar na época, porque eles achavam assim que Deus era muito retributivo. Se não faz o que ele manda, ele vem com castigo. Irmãos, em primeiro lugar, isso aqui não é teologia dos judeus, isso aqui é Bíblia. Êxodo 5:3, isso aqui não é teologia, isso aqui é Bíblia. Diga glória a Jesus. É o que está escrito, e essa palavra permanece para sempre. Toda a escritura é divinamente inspirada. 2 Timóteo 3,16. Diga glória a Jesus. E outra coisa, Deus é retributivo até hoje. Apocalipse 22. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Está escrito. Irmãos, até hoje a desobediência a Deus traz castigo. Desobedece a Deus para ver o que te acontece. Diga glória a Jesus. O Senhor açoita qualquer que recebe por filho, diz lá Hebreus 12. Diga glória a Deus. Então, a desobediência tem as suas consequências. Olha o versículo 4. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo do seu trabalho e de vos as vossas cargas? Faraó acusa Moisés e Arão de distraírem o povo, de querer afastá-los
do trabalho. Irmãos, e no capítulo 5 de Êxodo, várias vezes está repetido, Faraó dizendo que esse negócio de querer buscar a Deus, de querer fazer festa ao Senhor, de querer oferecer sacrifício, isso é coisa para gente ociosa, isso é coisa para quem está sobrando tempo, que não tem o que fazer. Irmãos, o diabo usa esse argumento faz tempo. Esse negócio de igreja é para esse povo que não tem o que fazer, é para esse povo, sabe, esse povo assim não tem onde se divertir, o povo não tem onde passear, então o povo vai para a igreja. Não tem outra coisa para fazer. Não, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Salmo 122:1. É melhor um dia nos teus atos do que em outra parte 1000, Salmo 84. A gente vem à casa de Deus por alegria, por prazer, não é por falta de opção, não. Diga glória a Jesus. E não é por ociosidade. Na quinta-feira, que sacrifício que é, um monte de gente sai direto do serviço e vem para cá. Não é por ociosidade, é por escolha. Diga glória a Jesus. Então, não aceite a conversa do diabo. Quantas vezes o diabo usa a boca de parente, a boca de vizinho, a boca de colega de serviço. Vocês vão na igreja, você não tem outra coisa para fazer, não? Fazer misericórdia. Tem outra coisa para fazer, mas eu quero ir na igreja. Diga glória a Jesus. A insinuação de Faraó, buscar a Deus é perda de tempo. Jamais. Falam assim, jamais. Estamos ajuntando o tesouro nos céus. Glória a Deus. Irmãos, e outra, uma alegação grosseira, porque Moisés disse, o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Faraó simplesmente ignorou essa frase e partiu assim para o nível mais rasteiro. Não, é que vocês estão muito ociosos. Ele simplesmente ignorou o que foi dito, que eles tinham tido um encontro com Deus. O mundo quer ignorar o que nós falamos do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, versículo 5. Disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Aqui Faraó já estava acusando Moisés e Arão de serem anarquistas, revolucionários, de quererem tirar o povo do seu trabalho. Irmãos, sempre quem está sendo usado por Deus para a libertação de alguém é mal interpretado, é tido como um elemento subversivo. Fazem misericórdia. O jovem está vindo para a igreja, os pais que não são crentes já ficam de cabelos em pé. Não sei o que essa igreja está pondo na cabeça do meu filho. Fazem misericórdia. Primeiro que não somos nós que estamos pondo, é o Espírito Santo de Deus. E outra, é a melhor coisa que existe, a palavra de Deus, que é pura. Salmo 12:7, as palavras do Senhor são muito puras. Como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Salmo 119:9. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 6. Deu ordem a Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores, aos carrascos, algozes, aos capatazes do povo e aos seus oficiais, dizendo, daqui em diante não dareis mais palha. O serviço do povo de Israel era um trabalho escravo, que era de fazer tijolos de argila, misturado com palha, que deixava o tijolo mais consistente para o padrão da época. Diga glória a Jesus. Mas eles davam palha para o povo fazer tijolo. A partir desse dia, o faraó proibiu, que era para eles escolherem palha. Daí diz que aqui o povo ficou caçando rastolho, porque não tinha mais palha, eles arranjavam qualquer coisa para pôr, para fazer esses tijolos. E além de ter a cota diária, que tinha que ser a mesma, eles tinham que ainda ir atrás da matéria-prima. No mesmo dia veio uma ordem em prejuízo do povo. Quer dizer, levanta-se um servo de Deus, vocacionado pelo Senhor, que obedece à voz de Deus, vai falar com Faraó, e resultado disso, tudo piora. O diabo sempre se levanta contra a obra de Deus. Diga glória a Jesus. Parece que piorou, mas isso é o começo do trabalho de Deus. Irmãos, e as pessoas querem pôr culpa em Deus.
Vamos olhar neste texto. Moisés e Arão foram lá falar a palavra de Deus. Faraó se enfureceu, deu uma ordem contrária e mandou piorar o trabalho forçado. Senhor, mas por que o senhor fez isso? Não foi Deus que fez isso, foi Faraó que fez isso. Não confunda as coisas. Deus quer libertar e o Faraó quer prender. Quem fez coisa ruim não foi Deus, foi o diabo. Diga glória a Jesus. Depois que eu vim na igreja a coisa piorou. Mas foi Deus que fez coisa ruim na tua vida, meu filho. Deus só faz coisa boa. Diga glória a Jesus. É o diabo que está se levantando. Resista, expulsa em nome de Jesus. Fala para nós assim: resiste. Não impute as coisas a Deus. Aqui o texto é bem claro. Quem ficou pior ainda foi o Faraó, não foi Deus. Diga glória a Jesus. Versículo 7. Daqui em diante, não torneis a dar parte. A situação se agravou. O trabalho do povo ficou mais pesado. Tinha que trabalhar mais do que antes. Repita comigo: o diabo quer abafar a obra de Deus com um trabalho estressante. Olha a cabeça do Faraó. Esse povo está muito ocioso, agora está pensando em sacrificar a Deus, então mais servir em cima dele. O diabo faz isso até hoje. Você quer começar a buscar a Deus nas vigílias, nas madrugadas, quer ler mais a palavra? Já vem o chefinho lá com hora extra, com mais não sei o que, fala assim: misericórdia. A nossa luta não é contra carne e sangue. Não vá falar umas poucas e boas para o seu chefe que você perde o emprego. Fecha a boquinha, meu amado. Diga glória a Jesus. Ora, resiste, expulsa o diabo. Irmãos, o diabo está sobrecarregando alguns aqui com um trabalho estressante, e tem crente que já está todo nervosinho e carnudinho, e o diabo está batendo palmas. Aliás, nem sei se ele bate palma, porque ele é muito depressivo para isso. Fazem misericórdia. Acho que nem para isso ele serve. Diga glória a Deus. Então, meu amado, não entre nessa. Se estão te impondo serviço excessivo, ore para quebrar essa obra do diabo em nome de Jesus. Resista. Diga glória a Deus. Irmãos, o diabo queria esgotar o povo de Deus fazendo tijolo para o Egito. Irmãos, olha só a coisa. Vamos orar com esses olhos assim. O diabo então mandou piorar a carga do povo, que o povo ia ficar se matando de fazer tijolo para o Egito. Só Jesus. Irmãos, o diabo quer que nós esgotemos todas as nossas forças nas coisas mais frívolas do mundo. Te coloca num serviço que te exige uma carga horária absurda, com um salário desse tamanho, para você ficar fazendo essas coisas aos olhos do reino de Deus, as coisas mais bobas, mais passageiras. Meu amado, precisamos trabalhar, precisamos do salário, mas ore ao Senhor para que este rigor excessivo que vem das trevas seja desfeito em nome de Jesus. E olha o que diz no versículo 9: agrave-se o serviço deles para que não confiem em palavras de mentira. É o que o mundo fica dizendo, que os crentes falam nas igrejas. Esses crentes vão para a igreja para ouvir um monte de mentiras. João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas a verdade está na palavra de Deus. Mentira é o que diz a televisão, mentira é o que diz o governo, e infelizmente uma fala mentirada que é a coisa. Fazem misericórdia. Irmãos, a verdade está no Senhor. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Versículo 14: e foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel. O que aconteceu? A situação ficou muito pior. O que o texto mostra é que a escravidão do povo de Israel no Egito era uma escravidão até que amena. Mas amena porque o povo também era bastante pacífico. Imagine os irmãos que o povo ficou 400 anos no Egito em trabalhos forçados e nunca se insurgiram, nunca se revoltaram. Então era um povo de índole pacífica. Se fossem outros filisteus, amonitas, midianitas, há muito que já tinham se insurgido. Mas isso mostra que o povo de Deus é pacífico. Fala assim: o povo de Deus é pacífico.
Dá uma olhadinha para o irmão, vê se ele tem cara de encrenqueiro. E diz para ele assim: o povo de Deus é pacífico. Encrenqueiro não entra no reino dos céus, senão vai encrencar até com os serafins lá. Diga glória a Jesus. Encrenqueiro não entra nos céus. Mateus 5, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Foram açoitados. Daí o diabo já entra com violência. Diga glória a Deus. Então, irmãos, olha só. Deus manda Moisés obedece e vai, e daí o povo cai no açoite. Jesus, mas por que o senhor está fazendo isso? Mas era Jesus que estava açoitando eles? Quem estava açoitando eles? Eram os egípcios, por ordem de Faraó. Então não era Deus, era o diabo. Diga glória a Jesus. Faraó é a personificação do diabo aqui. Então, meu amado irmão, veja bem o que você anda falando. Ai, Jesus, por que o senhor está fazendo isso comigo? Olhe bem quem está fazendo. Certifique-se de quem está fazendo, para depois falar. Diga glória a Jesus. Aqui o povo reclamando, mas não era Deus que estava açoitando, eram os egípcios. Deus queria libertar, irmãos. O Senhor nosso Deus trabalhando para libertar o povo. Então fala para Deus quer te libertar. E o diabo é que está teimando e não quer te largar, mas vai largar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, Deus estava concordando com isso aqui. O povo sendo açoitado, Deus estava concordando? Sim ou não? Não. Então por que Deus não fazia alguma coisa? Mas Ele estava fazendo, meu filho. Diga glória a Jesus. Agora tem gente que quer que Deus desça do céu e pegue com a mão e tire o chicote da mão do outro assim. Mas isso Deus não faz. Diga glória a Jesus. Deus age na história, mas jamais como se estivesse manipulando. Jamais. Deus não manipula ninguém. Então Deus estava trabalhando pela libertação do povo, mas este é o trabalho de Deus. O trabalho de Deus é o mais limpo, é o mais honesto, é o mais escrupuloso que existe. Deixe Deus trabalhar. Fala isso para um lado, deixe Deus trabalhar. Diga glória a Jesus. Tem crente que Jesus está querendo chegar por uns tapumes em você e colocar assim, em obras. Deus está trabalhando. Diga glória a Jesus. Deixe Deus fazer a obra em você. Fala isso para um lado, deixe Deus fazer a obra em você. Deixe Deus fazer a obra. Glória a Jesus. Enquanto Deus faz a obra, o diabo se esperneia. Nós temos que resistir. Diga glória a Deus. Tem que resistir. Existe muita injustiça na terra. Aqui estava o povo sendo injustiçado, porque dois homens resolveram obedecer a Deus. Homens sendo açoitados, injustiçados. Mas Deus não era a origem desta injustiça. Deus não é o autor de nenhuma injustiça. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. A nossa função é sermos agentes de libertação. Irmãos, muitas vezes o servo de Deus é usado pelo Senhor, faz a obra de Deus, fala a palavra do Senhor e a situação dos outros piora. É temporário, é um processo, é luta, continua. Falo assim, continua. Irmãos, daí já tem os crentes feridento. Eu não falo mais nada. Depois que eu falei, olha o que aconteceu. Tá. O Moisés também tentou isso, mas Deus não deixou. Tem que continuar. Diga glória a Jesus. Falam assim, tem que continuar. Versículo 15. O próprio povo de Israel foi clamar para Faraó. E usa exatamente o verbo clamar. Foram clamar para Faraó. Pequena pergunta, por que não foram clamar para Deus? Foram clamar para o Faraó. Mas o Faraó que era a causa de toda a encrenca. Então o crente tem que clamar a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, esse texto aqui, apesar de falar de escravidão, bom, hoje em dia, tem muita coisa que parece escravidão também.
Diga glória a Jesus. Irmãos, esse texto aqui pode ser assim, um princípio de uma conversa sobre direitos trabalhistas, sobre luta por melhores condições de trabalho. Então está lá o crente, e o crente não suporta ver coisas erradas, então o crente já se levanta, vamos fazer uma frente de greve, um movimento sem terra, CUT, CGT, qualquer coisa do gênero, vamos pôr uma estrela vermelha no ombro, fazer misericórdia. Irmãos, esse texto, no livro de Êxodo, capítulo 5, já deixa bem claro essa história de lutar pelos direitos trabalhistas. Só piora, meu filho. Quer melhorar alguma coisa? Ore. Fala assim, ore. Rogo-te, antes de tudo, que se façam orações, deprecações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Quer que a tua situação trabalhista melhore? Ore ao Senhor. Fala para um lado, clame a Deus. Não, pastor, eu vou no sindicato. Ai, meu filho, tenha misericórdia. Faça misericórdia. A minha alma espera somente em Deus. Salmo 62:1. Diga glória a Jesus. Aleluias. Irmãos, Faraó estava levando o povo aos limites impossíveis. Irmãos, olha o absurdo da coisa. O pedido foi razoável. Um povo que está lá fazia 400 anos pediu 3 dias de folga. Diga glória a Jesus. 400 anos sem férias, pediram 3 dias de folga. O destino da lei dizer não deu mais matéria-prima e mandou fazer a mesma produtividade. Quem que está sendo sem razoabilidade? Quem que está sendo ruim aqui? É Deus? Não, é Faraó. E ele estava levando isso ao limite do impossível. Os escravos foram dizer para ele mesmo, escuta, por que isso? Mas não, ele estava se endurecendo. Então, irmãos, a palavra do Senhor que estava empurrando o Faraó. Como ele não queria se dobrar na palavra de Deus, ele estava ficando cada vez pior. Irmãos, e é assim que a palavra de Deus fala. Irmãos, a palavra de Deus produz resultado. Ou ela melhora a pessoa, ou piora de vez. Fazer misericórdia. Após a palavra ser pregada, ou a pessoa se converte, ou pior de vez. Porque assim, misericórdia. Como está escrito lá, Mateus 22, aquele sobre quem essa pedra cair será reduzido a pó. Então, irmãos, Deus faz assim, Deus manda a palavra. Se a pessoa se dobra, essa palavra o converte. Se a pessoa não se dobra, essa palavra passa por cima dele. Passou por cima do Faraó. Diga glória a Jesus. E do exército inteiro, com o mar vermelho inclusive. Diga glória a Deus. Então, irmãos, a palavra do Senhor que estava empurrando e estava deixando a situação insustentável, estava chegando a um limite. Irmãos, olhando até com olhos humanos, essa situação que o povo de Israel estava vivendo no Egito, não haveria de durar muito, porque isso haveria de explodir. Era só esperar mais um pouco. Diga glória a Jesus. A tua situação está ficando insustentável, Deus já vai pôr a mão, já está pondo. Deus está levando isso, porque a hora que chega num limite, a situação se resolve. Fala para nós assim, Deus vai resolver. Glória a Jesus, Jesus está aqui. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. E a palavra foi profetizada, e Faraó estava piorando, e a situação no Egito estava ficando impossível. Deus também estava permitindo isso porque para tirar o Egito do coração do povo. O povo estava muito acomodado, fazia 400 anos que estavam lá, e parece que estava tudo bem. Então Deus fez assim, que o Egito ficasse horroroso, para eles não terem saudades. E mesmo assim, alguns ainda tiveram. Fazem misericórdia. Glória a Jesus. Então, Deus permitindo. Irmãos, aqui o texto mostra que Faraó estava perdendo todo o juízo, todo o equilíbrio e toda a razão. Versículo 17. Vós sois ociosos, por isso dizeis, vamos sacrificar ao Senhor. Irmãos, Faraó estava querendo reter o povo de Israel. Irmãos, este é o princípio bíblico, nunca se esqueça disso, diga glória a Jesus. Jesus disse isso tantas vezes, quem amar a vida, perderá. Mas quem por amor de mim perder a vida, ganha lá. Faraó estava querendo reter o povo de Israel, não deixou sair nem 3 dias, pois perdeu para sempre. Diga glória a Jesus. Tome cuidado com isso. Fala assim, tome cuidado com isso. Se tem filhos em casa que estão crescendo, tome cuidado com isso. Se prender demais, você perde para sempre.
Pede sabedoria a Deus, Deus vai te dar sabedoria. Não seja Faraó, não vai perdendo a razão. Mas pai, não posso ir? Não. Por quê? Porque não pode, porque eu sou pai, porque eu mando secreto. Tá bom, Faraó. Faz misericórdia. Fala assim, tem que ser razoável. Diga glória a Jesus. Irmão, Jesus está falando hoje. Diga glória a Deus. Irmãos, o que Deus estava pedindo para Faraó? Me dê o povo de Israel 3 dias. Ele disse não. Ele esperneou. Ele segurou. Ele reteve e perdeu para sempre. Perdeu o país, perdeu o filho primogênito, perdeu o exército nas águas do Mar Vermelho. Quando o Senhor te pedir alguma coisa, é melhor dar. Fala assim, é melhor dar. Diga glória a Jesus. Quando Deus te pede, irmãos, olha como Deus é educado, manda a pessoa pedir, deixa o meu povo ir. Deus pede. Fala assim, Deus pede. Miqueias 6:8, que é que Deus pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Apocalipse 3:20, estou à porta e bato. Deus pede, não quer dar, Deus arranca. Faz misericórdia. Então fala assim, é melhor entregar. Irmãos, Faraó não quis aceitar aquela palavra como palavra de Deus, endureceu o coração. Ele foi achado lutando contra o próprio Deus. A pior luta que existe, lutar com Deus. Fazer misericórdia. Lutar com Deus, é óbvio que ele vai vencer. Diga glória a Jesus. Então fala assim, renda-se. Renda-se a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Já estamos encerrando, versículo 21. Disseram, o Senhor atente sobre vós e julgue isso. O povo foi falar com o faraó se endureceu de vez. Daí os representantes do povo de Israel, que tinham ido falar com o faraó, encontraram com Moisés e Arão e jogaram isso na cara de Moisés e Arão. Vocês pioraram a nossa situação no Egito. Irmãos, isso é obra do diabo. O diabo quer dividir o povo de Deus. Fala assim, não deixe. Diga glória a Jesus. Irmãos, o povo acusa Moisés. Em primeiro lugar, quem está oprimido não consegue reconhecer de cara os agentes de libertação de Deus. Você está sendo usado pelo Senhor para evangelizar alguém, para orar por alguém, e essa pessoa muitas vezes não vai te ver como um servo de Deus, como um agente de libertação, muitas vezes ela vai até te ver como um agente de perturbação. Mas irmãos, o crente tem que aprender a superar isso. Diga glória a Jesus. O crente tem que aprender a lidar com a rejeição. O crente tem que ter o coração de Jesus. Diga glória a Deus. Vi ontem um filme de missionários, aliás, um filme impressionante. Missionários que foram pregar para os índios no Equador. Então, várias famílias, os maridos e as esposas. E a tribo para a qual eles foram pregar, uma tribo assim terrível, sanguinária, horrorosa. E os 4 homens conseguiram descer de avião no meio da aldeia e tentaram o primeiro contato, já conheciam um pouco do vocabulário da tribo. E a tribo matou os 4 missionários, os 4 homens. Sabe o que aconteceu? As 4 esposas, com os respectivos filhos, foram morar na aldeia dos índios que mataram os seus esposos para evangelizá-los e todos se converteram. Os índios mataram os esposos, elas foram lá morar no meio deles. Só crente faz isso e só crente entende isso. Fala assim, viu, crente? Tem gente que fez uma cara tão esquisita, misericórdia. Diga glória a Jesus. Tem gente que está precisando se converter. Se essa história que eu contei, você te deu um negócio por dentro, esse negócio por dentro que se chama carne, da mais miserável que existe. O Espírito Santo de Deus é assim, é um amor perdoador, é um amor doador, é um amor incondicional, é um amor que ama quem está te rejeitando. Jesus está falando hoje, Jesus amado.
Diga glória a Deus. Então fala assim, aprenda a lidar com a rejeição. Se evangeliza alguém, deixe alguém não olhar mais para a tua cara. Diz, eu também não falo mais nada. Olha, o sangue dele seja sobre ele. Fazer misericórdia. O apóstolo fez isso depois de esgotar todas as possibilidades. Diga glória a Jesus. Ame quem está rejeitando, tenha paciência. Diga glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, glória a Jesus. Para encerrar, versículo 22. Então tornou Moisés ao Senhor e disse, Senhor, por quê? Jesus amado. Diga glória a Deus. Termina o capítulo com Moisés. Podemos até ver o Moisés com o dedinho para cima. Senhor, por quê? Fazer misericórdia. Porque, gente, é um trabalhar de Deus, é um agir de Deus. Não é Deus que é ruim, eu falo, que é uma praga. Diga glória a Deus. Deus está trabalhando, Deus está agindo, mas irmãos, esse é o caminho da justiça. Fala para um lado, esse é o caminho da justiça. Diga glória a Deus. Por exemplo, em países que têm a pena de morte, então é assim, o cara vai lá e mata 10 pessoas. Daí vai preso, fica, mesmo Estados Unidos, França, país da Europa, fica preso assim, 6, 7, 8 anos. Tem um monte de recursos, até o dia que vai ser executada a pena de morte. E tem gente que diz assim, pois é, para ele matar 10 foi 1 segundo, agora para resolverem com ele demora 7 anos. Mas, meu amado, é assim que funciona. Ele matou 10, mas ele não é assassino. Agora, quem vai executar justiça, vai executar justiça do mesmo jeito que o assassino? Tem que esgotar todos os recursos, tem que ver todos os meios. Mateus 5, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas irmãos, este versículo tem uma premissa necessária que é esperar. Não existe justiça sumária. Diga glória a Jesus. Nossa, estamos falando bonito hoje. Diga glória a Jesus. A justiça tem que esperar. Fala assim, tem que esperar. Alguém faz uma barbaridade para você e você queria que caísse um raio do céu que matasse a pessoa. Isso ia ser uma barbaridade. Diga glória a Jesus. Tem que esperar. Tem que dar tempo da pessoa se retratar. Esse é o caminho de Deus. Esse foi o caminho de Deus conosco. Diga glória a Jesus. Se tivesse caído um raio na nossa cabeça,